Bom dia, pessoal. Eu me chamo professora Maíva Falcão, ministro a disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana Básica. E hoje nós vamos conversar sobre o sistema reprodutor, feminino e masculino. Eu dividi essa aula em duas aulas, e essa primeira aula é sobre o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino ele vai possuir algumas funções. Primeiro, produzir gametas femininos, que podemos chamar de óvulos. Fornecer o local apropriado para a ocorrência da fecundação. Preparar esse local para que ele seja adequado com temperatura, pH, para que possa receber o encontro desse óvulo com o espermatozoide, onde vai ocorrer a fecundação. Outra função é permitir a implantação do embrião e fornecer ao embrião as condições adequadas para que ele possa se desenvolver, crescer e se desenvolver. Outra função seria executar atividade motora suficiente para expelir o novo ser, ou seja, através da contratura muscular, que também vai ajudar nesse processo, para expelir esse novo ser, esse ser vivo. Essa figura representa a parte anatômica da vagina. A vagina é esse canal muscular, ela é recoberta por músculos, tem o tamanho de 8 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro. A vagina ela vai conseguir ligar a região da vulva, que é essa região toda externa da vagina, e vai conseguir ligar até ao útero. Então, nós temos aí os grandes lábios, chamado de lábio maior, os pequenos lábios, também chamado de lábio menor, o canal da uretra, e a uretra é onde passa o xixi, nós temos o clítoris e nós temos a abertura vaginal também. A vagina possui algumas funções. A primeira delas é o canal do parto, é justamente aí onde tem esse ponto chamado de abertura vaginal. É onde o bebê passa durante o trabalho de parto. É o local que também vai ocorrer a penetração do pênis durante a relação sexual e vai permitir a passagem do sangue durante a menstruação. Nessa figura, nós encontramos os aspectos anatômicos da vagina. O primeiro ponto é o clítoris, como vocês estão vendo nessa figura. O clítoris é como se fosse uma espécie de órgão sexual feminino. Quando ele é estimulado, a mulher ele tem o prazer, o prazer sexual. Nós temos os pequenos lábios, a uretra, e essa uretra ela é um canal que vai liberar o xixi, ou seja, a urina. Nós temos as glândulas de Skinner. Essas glândulas estão localizadas no lado da uretra, perto da entrada da vagina, e tem como função principal liberar durante a ejaculação feminina, ou seja, durante o contato íntimo, uma espécie de líquido esbranquiçado e transparente. Já as glândulas de Bartholin, elas têm como função principal secretar um líquido meio claro, meio lubrificante, viscoso, que é muito importante para lubrificar a vagina durante a relação sexual. Já as mulheres que estão na menopausa, ocorre uma diminuição na secreção desse líquido lubrificante, devido à idade, devido à diminuição de hormônios. Aqui nós temos outra figura anatômica mostrando os nomes anatômicos. Por exemplo, nessa região aqui é o Monte Pubis ou Monte de Vênus. É a região que a gente vai encontrar músculo e os pelos. Prepúcio do clítoris, nessa outra parte aqui, aí tem o frênulo do clítoris, o ósteo vaginal, que é essa região, essa entrada, Essa entrada aqui, ó, perto do canal vaginal. Nós temos o lábio menor, esse lábio maior, carúncula himenal, ou seja, fica próximo do ímen. Nós temos o ânus, nós temos aqui o períneo, tá? Períneo, ó. Fossa vestibular também nessa região.
E aí nós vamos ter o ósseo da uretra, também chamado de meato uretral, e é justamente esse ósseo, essa abertura aqui, nesse pontinho, onde vai sair a urina, onde vai sair esse xixi, né, por esse canal. Nós temos aqui os orifícios dos ductos para-uretrais de Skinner. Então, o Skinner fica bem próximo da uretra e bem próximo do ósseo vaginal. Nessa outra figura, a gente consegue localizar o ósseo vaginal. O ósseo vaginal é essa entrada aqui, ó. Essa entrada, tá? Essa abertura. E aí, próximo a esse ósseo vaginal, a gente consegue encontrar uma membrana que fica nessa entrada da vagina, que ela é rompida quando ocorre a primeira relação sexual. Geralmente é na primeira, chamada de ímen. Então, o que é o ímen? O ímen é uma membrana que fica localizada nessa região, tá? Ele é obturado parcialmente por um diafragma mucoso denominado ímen. Então, esse ímen ele é rompido quando a mulher tem a primeira relação sexual. Já nessa figura, a gente consegue encontrar o ovário. E aí nós temos esse ovário aqui, ó, do lado direito e o ovário do lado esquerdo. O ovário ele fica ligado à tuba uterina. Ele mede em torno de 3 centímetros de comprimento, geralmente 1,5 centímetros de largura e 1 centímetro de espessura. Estão localizados aí próximo da parede pélvica lateral de cada lado e são responsáveis pela fabricação, pela síntese de hormônios sexuais e produção e armazenamento de células reprodutivas, ou seja, os óvulos. Então, o ovário tem a função aí principal também de armazenar os óvulos que são liberados mensalmente pela mulher. Então, todo mês a mulher vai liberar durante o seu ciclo menstrual, através dos ovários, o ovócito. Se esse ovócito ele for fecundado, ocorrer a relação sexual, o encontro do óvulo com o espermatozoide, nós vamos ter a fecundação. E através da fecundação vai ser gerado o embrião. Porém, se não ocorrer essa fecundação, esse óvulo ele é liberado. E aí a mulher ela vai menstruar. Então, nós temos aqui o endométrio, que eu vou falar mais na frente. Nós temos o colo uterino. O colo é essa partezinha aqui, ó, do colo. As mulheres, quando fazem aquele exame de Papa Nicolau, que a gente coloca o espéculo para poder visualizar o colo, ó, a gente coloca um espéculo aqui no canal vaginal e consegue visualizar se esse colo ele está inflamado, se ele tem alguma pápula, alguma região que tem infecção. Então, nós conseguimos visualizar no exame preventivo de colo uterino. Nós temos a vulva, como eu falei, a vulva, toda essa parte aqui externa, que vai incluir também o monte pubis. A vagina propriamente dito, a vagina onde vai ocorrer aí a penetração sexual. Toda essa região aqui mais interna é o útero, que vai abrigar, né, esse embrião. Então, pessoal, nessa figura vai representar a tuba uterina. A tuba uterina ela é representada por toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui que eu estou grifando. Então, nós temos o istmo é essa primeira partezinha aqui, ó, próxima ao útero. Nós temos a ampola, também, essa região. O infundíbulo, próximo às fimbrias, né? Fimbrias é como se fossem os pelos, aqui os peluzinhos, ok? Tubo uterina também podemos chamar de trompas de Falópio ou ovidutos. São 2 tubos, tá? Um de cada lado, esquerdo e direito, que vai ter músculo e vai possuir uma grande mobilidade. E essa tuba tem uma função muito importante, que é transportar o óvulo em direção ao útero. Como também a tuba uterina pode transportar o ovo. O ovo é quando já tem essa fecundação, quando a gente já tem a fecundação aí do óvulo ao encontro do espermatozoide. Então, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, já se torna ovo, tá? Então, até o útero ele consegue fazer esse transporte.
É o local também onde vai ocorrer essa fecundação, como eu falei, esse encontro aí do óvulo com o espermatozoide. E é nessa região que é feita uma cirurgia chamada de laqueadura. A laqueadura é uma cirurgia no qual a mulher não deseja mais engravidar. Então, na laqueadura, as tubas uterinas elas são obstruídas, cortadas, amarradas para impedir a descida desse óvulo e a subida do espermatozoide, evitar o encontro deles dois. Lembrando, pessoal, que é um método contraceptivo, geralmente para mulheres aí acima de 25 anos que já têm 3 filhos. E tem todo um protocolo aí para ser feito esse tipo de cirurgia. Tem que ter aí a presença do esposo e dela também assinando termos de compromisso. Porque é uma cirurgia séria, tá? Que muitas vezes não é reversível. E é através do útero que a menstruação vai acontecer. Vai descamar o corpo do útero para fazer com que essa menstruação, esse sangue ele desça. E é o local também onde o bebê, né, esse feto, ele vai crescer e vai se desenvolver. O útero ele é composto por 3 partes anatômicas, que podemos chamar ele de fundo, de corpo, de istmo e de colo. O corpo do útero, como vocês estão vendo aqui, tem a porção principal nessa região aqui superior, né, chamado de fundo do útero. Então, nós temos aqui o fundo do útero, certo? Corpo, ó, corpo, o colo, o istmo mais em cima e o fundo. O colo do útero também podemos chamar de cérvix, é a porção mais estreita. E essa porção ela faz ligação aí com a vagina. Já o istmo é um pequeno segmento estreito, como vocês estão vendo aí nessa figura, ó, tá bem estreito o espaço aí próximo à vagina, esse espaçozinho aqui do istmo. Ele é situado entre o corpo e o colo do útero, tá? E aí, como eu falei, nós temos aqui o fundo também mais aqui atrás, mais na região anterior. O endométrio também tem uma função muito interessante, que é alojar o embrião na parede do útero e nutrir, ou seja, fornecer os nutrientes necessários para que esse embrião ele cresça e se desenvolva no início de uma gravidez, até a formação de uma placenta. Então, antes da placenta ser formada, quem faz o papel de nutrir o embrião dentro do útero é o endométrio. Nessa figura, nós encontramos o Monte Pubis, ou também chamado Monte de Vênus. Como vocês estão vendo aí nessa figura, nós temos essa região aqui, ó, tá? Então, essa região é o Monte Pubis, que também a gente vai encontrar os pelos. Aqui nós encontramos tecido adiposo, tá? Principalmente aí no sexo feminino, ou seja, na mulher. É uma região que vai ser elevada devido à quantidade de gordura que tem aqui, e essa gordura ela vai proteger o osso púbico do impacto durante o coito, ou seja, durante a relação sexual. Então, a gente tem essa quantidade de gordura justamente por proteger esse impacto, né? Proteger os ossos durante o impacto, durante o coito. Como eu falei no slide anterior, no comecinho da aula, que a vulva é considerada essa parte externa todinha aqui do sistema reprodutor. Então, a vulva, a gente vai ter o quê? A abertura da vagina, tá? A abertura da vagina é esse ósseo que eu falei, ó, aberturazinha. Nós temos os lábios maiores e os lábios menores, juntamente aí com o clítoris, né? Aquele órgãozinho que eu falei sexual que vai dar o prazer. Então, nós temos aí os pelos aqui em cima, no Monte Pubis. Nós temos os pelos para poder proteger possível infecção. Então, a vulva vai envolver toda essa parte externa do sistema reprodutor feminino. Nessas 3 figuras, consegue mostrar para a gente os lábios maiores. Ó. Essa figura aqui do meio, a gente vê aqui, ó, circulado, os lábios maiores. Esses lábios maiores, eles possuem o tecido gorduroso, também chamado de tecido subcutâneo,
que eles vão circundar aí em volta aí os pequenos lábios, eles vão estar em cima dos pequenos lábios, que vão se unir e vão formar aí um monte de Vênus, no qual a gente vai encontrar os pelos pubianos. E nós temos os pequenos lábios nessa terceira figura, que estão localizadas entre essas duas pregas aqui, ó, duas pregas cutâneas de tamanho reduzido. E a coloração é rosada entre os lábios. Vamos conversar um pouquinho sobre menstruação. Relembrar aqui alguns pontos que a gente falou durante a aula. Pessoal, a menstruação ela é um processo natural da vida. Então, toda mulher um dia ela vai menstruar. Toda mulher ela tem a sua idade, né? Então, por exemplo, tem mulheres que menstruam, né, com 11 anos, 12, 13 anos, e aí vai depender de cada organismo, de cada hormônio, ou seja, de cada mulher. E essa menstruação ela inicia na adolescência e ela segue até a vida inteira da mulher, essa vida reprodutiva até a menopausa. Então, todo mês, o nosso corpo ele vai liberar um óvulo através de um processo chamado de ovulação, para que esse óvulo ele ocorra o encontro com o espermatozoide. Porém, quando a gente não tem a relação sexual, nós vamos ter a menstruação, que é justamente a descamação dessa camada do útero que a gente chama de endométrio. Por isso que ele fica mais espesso, tá? Ele libera esse sangue, ele ocorre a descamação do tecido, que aí vai fazer parte do ciclo menstrual. Nesse ciclo menstrual, nós vamos ter várias alterações hormonais, que é como se preparasse o corpo da mulher para uma possível gravidez. Porém, quando não acontece o encontro do óvulo com o espermatozoide, nós vamos ter a menstruação. Existem mulheres que têm um ciclo, né, de adulto em torno de 28 dias, tem mulheres que é 24, 25, 30, 35 dias entre um ciclo menstrual e outro. Mas aí, como eu falei, vai depender muito do hormônio, das condições genéticas daquela mulher, da parte biológica. E a duração da menstruação varia muito também de mulher para mulher. Tem meninas que passam 3 dias, tem meninas que passam 7 dias. E aí tem muito questão também de fluxo, né? Que é muito variado aí de pessoa para pessoa. E esse ciclo menstrual, ele é dividido em 3 partes, 3 fases. Então, pessoal, aqui a gente já encerra a nossa aula. Só relembrando um pouquinho aí do sistema genital feminino ou aparelho reprodutor feminino. Ele é dividido em órgãos genitais internos e externos. Os internos são a vagina, os ovários, as trompas de falópios ou tubas uterinas, podemos chamar, o útero. Os órgãos externos, a gente tem um monte de Vênus. Esse monte de Vênus é aquela gordurinha que fica ali em cima, próximo à vagina, né, envolvendo a vulva. E a gente encontra aí os pelos pubianos, e esses pelos eles vão proteger contra possível infecção. Nós vamos ter aí os grandes lábios, os pequenos lábios, o clítoris, o ímen. Então, toda essa região envolvendo o sistema reprodutor feminino. Encerramos essa aula, e aí a próxima aula eu peço que vocês assistam também, que é o sistema reprodutor masculino. Um abraço a todos.